tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana, um novo mês, então a gente espera que as coisas comecem bem, apesar que a gente já acordou um pouco mais triste, sabendo aí do atentado terrorista, não é, lá em Las Vegas. Até o momento são 58 mortos, os feridos subiram de 200 para 400 e agora para 515. Daqui a pouco mais informações com o Departamento de Jornalismo da nossa Rede TV, tá certo? Aqui no nosso canto as coisas andaram acontecendo também, fervendo na televisão no final de semana, principalmente com aquela reportagem muito especial que eu disse que iria acontecer para vocês sobre o tratamento alternativo do Marcelo Rezende, né? A gente sabia que vinha aí um domingo espetacular, colocando em xeque toda essa situação que cercou a doença e morte do apresentador Marcelo Rezende. A gente falou para vocês que as coisas tinham sido todas muito estranhas, na verdade, e não funcionaram, tanto que em 4, 5 meses ele acabou falecendo, né? E esse tratamento alternativo que envolve o Dr. Lair Ribeiro, que envolve a médica, não é, que que segue a linha de tratamento dele para esses casos, mas que na verdade é uma ginecologista, tudo isso foi colocado na parede. Nós já tínhamos falado para vocês o tanto que o Marcelo tinha gastado nesse tratamento, a fortuna que isso tinha sido, o tipo de tratamento que era, não é, voltado para a cromoterapia, para uma alimentação cetogênica, aquela que tira o carboidrato, fica só a proteína, que ele passava várias semanas internado lá. Isso daí foi a própria Luciana Lacerda, a namorada dele, que contou aqui pra gente. Uma pena mesmo que a Rede Record não tenha falado com a Luciana, porque ela tinha muito, mas muito mais coisas para contar para vocês, porque ela ficava internada lá com o Marcelo, né? Ele ficava 15 dias, voltava, ia lá para Ribeirão Preto, na clínica do Dr. Lair Ribeiro, mais 15 dias ficava uma semana, voltava. O tempo todo eles viajavam para lá e ele ficava na tal clínica. E uma dessas coisas que, inclusive, poderia ser acrescentada é a história de que um dia eles davam, tipo, mãos cheias de comprimido para o Marcelo tomar. Aí no outro dia falaram, não é bem isso, hoje é outra medicação. E o pessoal que cercou o Marcelo, inclusive a própria Luciana, achava que ele estava sendo feito de cobaia lá dentro, porque a medicação mudava constantemente. E isso era uma coisa que preocupava. E conversando com a Luciana, isso já foi fora do ar, não é? A nossa entrevista foi pro ar do jeito que foi, não passou por edição. Depois ainda a gente ficou um tempão conversando e ela estava falando isso, que além desse tipo de coisa, da medicação, cada dia mudar, e se muita medicação e essa coisa toda, também havia um tratamento feito pela mulher do Dr. Lair Ribeiro, que era assim, aquela coisa motivacional, né, de vamos em frente, tem que ser, e ao mesmo tempo eles sentiam que parecia que estavam fazendo uma lavagem cerebral nele, porque era muita coisa, e ele começou a reagir às pessoas que o cercavam e falavam para ele, olha, pensa direito, não é por aí, a gente está achando estranho, isso está ficando caro demais, toda hora eles perguntam de pagamento. Esse era o papo, né? Vamos embora. A Luciana chegou a pedir para ele, vamos embora, né? A gente vê outros médicos, outras coisas, e aí ele começou a ficar bravo. O Marcelo começou a falar, vocês estão negativos, né? Vocês vão atrapalhar meu tratamento com essa energia negativa. Eu não quero ninguém com pensamento negativo perto de mim. Isso tudo depois que ele começou a ter essas sessões também, né, com a mulher do Lair Ribeiro, que tem uma coisa à parte, outras técnicas alternativas, que mexem com a emoção, com a cabeça, que motiva e às vezes também leva a pessoa para um lado com o qual a família não concorda, né? Com os amigos queridos, as pessoas que convivem não concordam, que era o que estava acontecendo. Mas como ele reagia mal, ele não reagia bem quando falava, olha, não é por aí, isso não vai dar certo, tá tudo muito esquisito aqui, vamos embora. Ele ficava muito bravo, aí resolveram, deixa, é o caminho que ele escolheu, ele quer assim, mas todo mundo sempre muito preocupado.
porque as pessoas achavam realmente, né, as pessoas que estavam com ele, que o cercavam, que a coisa ali era meio estranha, e infelizmente deu no que deu, e com todas as denúncias que vocês viram ontem, muito bem fundamentadas pelo Domingo Espetacular da Rede Record de televisão. Eu acho que vale, né, gente, muito, muito, muito. A gente não sabe, o doutor Laire está dizendo que o que falam dele são apenas suposições, a médica, né, não se manifestou ainda. O que a gente tinha falado aqui, que a coisa mais estranha, isso também foi outra coisa que o pessoal achou, né, a Luciana achou estranho, o Geraldo achou estranho. Ele foi internado num dia, no outro dia limparam a casa, levaram tudo que tinha lá, inclusive os medicamentos que a Luciana trouxe dos Estados Unidos e os aparelhos também. Não ficou uma pista de que lá tivesse acontecido algum tratamento para o Marcelo Rezende, e todo mundo achou isso. Nossa, como assim? Né? De um dia para o outro some tudo, acaba tudo, não deixa-se pistas de que por ali houve alguma coisa. Também ficou um olhar suspeito sobre esse tipo de coisa. Então eu acho que, gente, olha, esse triste caso do Marcelo Rezende e essa busca pelo tratamento alternativo serve como um alerta também para muitas pessoas, sabe? Querem fazer alguma coisa alternativa, ok, mas não abra mão daquilo que é efetivamente comprovado, daquilo que realmente, né, aponta resultados, até em casos gravíssimos e quase sem esperança, como era o do Marcelo Rezende. Ele poderia ter tido uma sobrevida com qualidade, ele poderia ter ficado mais tempo com a gente, ele poderia ter curtido mais um pouco a vida dele, poderia ter casado com a Luciana, que era uma coisa que ele queria, né? Dava para ter feito ainda algumas coisas mais do que só sofrer e acelerar esse desfecho da maneira aceleradíssima como ela foi. Então, quem estiver passando por qualquer tipo de doença, como essa dele, outro tipo de doença, tenta continuar no que é tradicional, no que é comprovado, naquilo que os médicos estudam para poder aplicar nos seus pacientes e salvar vidas. As técnicas alternativas, elas podem até ajudar, mas elas são paliativas. Dificilmente contra um câncer, elas vão conseguir algum tipo de resultado como a cura. É muito difícil que isso aconteça. Eu, particularmente, depois de ver, né, nosso amigo, querido apresentador, passar por esse tipo de coisa, acho que o risco não vale a pena, embora isso seja uma decisão de cada um, e ele tomou a decisão dele. Mas vocês viram o resultado da decisão dele. Né? Infelizmente, foi antecipar o final da sua vida, foi precipitar o despecho de uma maneira sofridíssima, como a gente já contou para vocês. Então, acho que o programa, o Domingo Espetacular, a emissora, eles prestaram um grande serviço com essa reportagem. Eu acho mesmo que as coisas têm que ser investigadas a fundo, mesmo porque assim que aconteceu toda a tragédia, assim que limparam tudo da casa do Marcelo Rezende, a clínica lá em Ribeirão Preto também de repente parecia que tinha sido fechada. Ela não foi fechada, mas já se fala em mudanças de atendimento, isso, aquilo, ou seja, né, alguma coisa ali está sendo mudada em função da tragédia que se abateu sobre Marcelo Rezende e sobre a família dele. Então eu acho que isso demanda de fato uma investigação, né? Demanda que os fatos sejam apurados e que os responsáveis, se for comprovado, eles sejam punidos por esse tipo de coisa, porque se ele poderia ter 3 anos de vida ou mais, e isso foi reduzido para 4, 5 meses, isso é criminoso, né? Isso tem realmente que ser punido, devidamente comprovado. Aí, enquanto isso não acontece, né, o alerta para todo mundo. Não procura tanto esse tipo de coisa, ou procure como um tratamento paliativo, uma coisa que vá simplesmente ajudar, se você acredita nesse tipo de coisa, mas não deixa a medicina tradicional de lado, gente, não deixa, quer coadunar as coisas, quer fazer, eu vou fazer meu tratamento aqui, minha quimioterapia aqui, mas eu vou fazer yoga, eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer outras coisas que possam ajudar na minha resistência, na minha energia, ok, mas abandonar
tudo e se jogar só num tratamento alternativo que nunca teve comprovação científica, clínica, porque se fosse assim, já teria sido, né, aderido pela medicina tradicional. Isso não aconteceu. Aliás, o Dr. Lair, ele é um médico muito contestado pelos médicos tradicionais. Isso não quer dizer que ele seja incompetente, quer dizer que há choque aí, né, na maneira de se ver o tipo de tratamento, e você não precisa se arriscar nessa briga. Fica com um lado em que as coisas já são comprovadas, né, em que pelo menos a vida, existe uma sobrevida. Não corra o risco, não pague esse risco, porque realmente você paga em grana, como ele pagou, gastou uma fortuna, a gente tinha falado aqui, né, eram 28 mil reais por mês, 4.500 reais cada dia de internação, fora medicação, fora enfermeiros, fora o esquema de suporte. Ele gastou uma fortuna, gente, uma fortuna. Para quê? Para ter a vida dele abreviado. Sim, o que a Luciana falou, 28 mil reais, eles arredondaram para 30, mas 28 mil reais por semana, né? E viajava sempre, ficava lá, e todo o suporte que montaram aqui na casa dele, que depois no dia seguinte já estava tudo desmontado, sumiram com absolutamente tudo, que é uma coisa realmente, eu acredito, e todo mundo, e a gente já sabia disso, já tinha falado isso para vocês, era uma coisa muito suspeita, muito esquisita, na verdade. Então, duas coisas, sabe, que sejam culpados, que sejam punidos os que forem de fato culpados, e que realmente as pessoas fiquem atentas para esse tipo de coisa. Pintou uma coisa mais séria, mais grave, tem um câncer, um diagnóstico de câncer, segue o tratamento tradicional, né? Se você quiser adicionar alguma coisa, conversa com o seu médico, vê se vale a pena ou se não vale a pena, porque senão, ao invés de conseguir a cura, você pode ter, como aconteceu com Marcelo Rezende, a sua vida encurtada em anos, na verdade, que foi o que infelizmente aconteceu com ele, tá certo? Bom, nós já estamos aqui com o Vladimir Alves. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia? Boa tarde. Também o Tiago Rocha aqui com a gente, do nosso Tá Sabendo. Como é que vocês viram essa reportagem? A gente já tinha avisado, né? A gente já tinha avisado, e muitas coisas que falamos aqui e adiantamos, eles atestaram nessa reportagem que foi exibida ontem. Mas o que preocupa é que, assim, agora foi aberta uma investigação com fundo criminoso. Há uma investigação criminal aí, sim, com relação a tudo o que aconteceu, porque eles falam de que puderam ter abreviado a morte do Marcelo Rezende. Essa sensação que dá pra gente, essa sensação. E aí ficam algumas perguntas. Nós também ligamos para a clínica. Nós também quisemos saber, porque a primeira informação que chegou era a doutora Kátia era ginecologista. Sim. E ela não tem mais nenhum outro tipo de formação. Ela é médica, ginecologista, e não pode, ela não é oncologista, e ela só assina como medicina alternativa. E aí nós quisemos saber. Aí na clínica falaram o seguinte, para a equipe do Melhor para Você: olha, aqui é uma clínica ginecológica, e eles até desdenharam, falaram, a gente atende mulheres. O seu Marcelo não esteve aqui. Só que existem comprovações, documentos de que realmente ele esteve, claro, e foi submetido a tratamentos lá. O Luciano falou na nossa entrevista, eles passavam 15 dias lá. O Geraldo se internou junto para fazer companhia para o Marcelo e ao mesmo tempo tratar, né, entre aspas, o diabetes dele, né, para o amigo ver que ele estava ali também o tempo todo, também estava se tratando, aquela coisa toda. Como não? Né? E por que tirar os medicamentos? Por que sumir com os equipamentos? Eles queriam apagar um rastro por qual motivo? Sendo que tá tudo certo. Por que esconder que ele esteve lá? Por que falar que não, aqui é só uma clínica para mulheres? A gente não atende, não tem esse tipo de tratamento. Já mudou tudo na clínica, tudo, né? Mudaram o esquema, o repórter esteve lá na porta da clínica, onde ele fazia esse tratamento alternativo, e aí ficam as perguntas, porque os médicos, os oncologistas falaram, você pode aliar um tratamento alternativo ao tratamento convencional. Né? Pode, não é que não seja recomendável, mas somente o tratamento alternativo, não há literatura, não existem casos comprovados, né, de que isso realmente dê certo, mas que se pode aliar fazendo a quimioterapia. E aí ficam essas perguntas, eles têm que responder, porque eles têm uma culpa aí e têm que assumir e vir a público e esclarecer, mas ficar fugindo, eu acho que não é um bom caminho. Só dizer que são suposições também não é um bom caminho. Tiago Rocha. Quando você
toma uma porrada e você não consegue digerir justamente aquilo que falaram para você, que quando falaram para o Marcelo, olha, você tem menos de 1%, né, de chance de conseguir se safar dessa doença. Você vai procurar tudo o que você escutar falar. Claro. Por jornalista, por uma pessoa que não tenha muita intimidade, ela vai na internet, ela olha, tratamento alternativo, isso, ok. Aí, você ainda balançado, você ainda não conseguindo entender aquela mensagem, quer dizer, você entende, mas não conseguiu digerir aquela história. Aí você vai procurar um tratamento. Amigo, quando falam para você que custa R$4.200 por dia do tratamento, você não quer saber se é 4.200, se é 5.500, se é 1.800. Você vai conseguir dar um jeito nessa... Vou conseguir. E aí eu estava fazendo a conta aqui de quanto o Marcelo Rezende gastou nesse jogo baixo. Não estou falando de equipamento, não estou falando de nada. R$4.200 por mês, por dia. R$126 mil por mês. Exatos R$630 mil nesses 5 meses. Exatamente. Então, as pessoas precisam entender que o que o Milton Neves falou nunca veio tão claro na minha cabeça. Dá muito trabalho formar um médico, né? E ele foi muito simplista na hora de fazer um apelo para o Marcelo Rezende. Marcelo, não se utilize só desse método alternativo, faça um tratamento médico. E é o que a gente bateu aqui e falou, porque um não anula o outro, não existe. Olha, se você fizer esse, você vai anular esse, se você fizer o outro, você anula o outro. Não. Duas coisas nessa história. Se você sabe, né, e foi isso que foi dito por Marcelo ao final da primeira quimioterapia, que os efeitos colaterais foram pesados. Se o médico diz e chega para você e fala, olha, tem 1% de chance, né? O câncer é gravíssimo, metastático, essa coisa toda. Você entende o desespero da pessoa de sair aí procurando qualquer coisa. Agora, e a responsabilidade daquele que atende a pessoa nesse desespero e se aproveita disso, porque é o que parece que aconteceu. E a partir disso começa a ganhar muito dinheiro, que isso a gente sabe que foi o que aconteceu. Então, esse tipo de coisa é que tem que ficar muito sério. Dá para entender o desespero de todo mundo, é claro, ele fez tudo o que ele imaginava, inclusive as cirurgias espirituais, essa coisa toda. Agora, e confiando em quem estava, né, pelo jeito, agindo de má fé. Porque se o médico da medicina tradicional diz 1% de vida, se você é da medicina alternativa, no mínimo vai verificar aquilo, saber se existe alguma chance real mesmo, se não jogar limpo também. Olha, a gente pode fazer, mas eu não te garanto. Vamos adiante? Vamos. Aí ele estaria com os 2 pés no chão. Não. O que foi dito para ele, isso foi dito para ele, porque foi nos contado por quem estava com ele, você vai ficar curado. Até setembro você está curado. Isso foi dito para ele, sim. E ele acreditou piamente nisso. Quem é que não acreditaria, meu? Você se agarra como numa tábua de salvação, sabe? E se ele tivesse, pelo menos, ficado lá com esse outro lado, que pode ser sério, pode não ser sério, no caso dele não foi, porque se ele tivesse ficado com a medicina tradicional, no mínimo, tá? Mesmo que, não, olha, vai morrer em 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas ele não teria sofrido o que ele sofreu, porque a medicina tradicional tem todas as maneiras de te poupar da dor e do sofrimento. Não teria sofrido o que ele sofreu. Ele sofreu em casa. Ele não teve ninguém que fosse lá e encostasse um dedo nele. O doutor esteve lá e não encostou um dedo nele. Nada. Até que ele mesmo, né, acho que no auge do sofrimento, reconheceu e falou, me leva para o hospital. Aí foi, ele não quis ir para a clínica, ele não quis que chamasse de novo o doutor, ele quis ir para o hospital. Mas ali, infelizmente, já era o fim de verdade. E lá aliviar o sofrimento dele. E lá
doparam, anestesiaram, fizeram o que foi para que ele não sentisse mais essas dores, ele acabou indo em paz. Mas não precisava, porque pelo menos nisso, né, uma morte mais tranquila, menos sofrida, a medicina tradicional também pode proporcionar aos pacientes. E até isso ele perdeu. Em casa, ele foi agonizando de tanto sofrimento. Em casa, ele ficou numa cama sem poder andar mais. E ele estava, e onde isso foi falado no Domingo Espetacular, com uma infecção que não tinha mais volta. Era a história do joelho inchado que a Luciana contou aqui pra gente, né? Que não permitia mais que ele se locomovesse para nada. Ele ficava em cima da cama o tempo todo. Essa infecção foi diagnosticada pelos médicos alternativos? De jeito nenhum. Foi tratada? Houve antibiótico nessa história? Houve alguma coisa? Absolutamente nada. Então, gente, desculpa, tem que haver uma investigação com fundo criminal, sim, porque o tratamento foi uma coisa absolutamente criminosa. Se você abrevia a vida de uma pessoa que poderia ter tido um pouco mais, ou poderia pelo menos não ter sofrido tanto, porque a dor é uma coisa absurda, e vocês viram que ele implorava por morfina, tem que responder sim, né? E paga-se tanto para sofrer. Para sofrer. E pagou tanto que precisou de um momento, em um final de semana, de medicamentos para conter a dor, não foi atendido. Sim. Na segunda-feira, e ficava protelando. E aí, duas coisas me chamaram a atenção, justamente aí nessa troca de mensagens entre o Marcelo e a médica. Primeiro, o Marcelo estava... Importantíssimas essas mensagens. Muito importantes. Muito o Marcelo estava sentindo muita dor, ele estava sofrendo muito. Mesmo assim, a médica manda uma mensagem falando: escuta, com quem eu posso falar sobre pagamento? Me desculpe, é urubu na carniça isso. Porque não tem outra explicação da pessoa estar doente, de cama, com dores, passando mal, se sentindo desconfortável, e a outra vir e cobrar pagamento de tratamento. Já pagou uma fortuna. A família deveria ser ressarcida e receber tudo de volta. E em segundo aspecto, quando ele fala, tem uma frase que me marcou muito, onde ele fala: olha, piorou, os exames pioraram, estou mal. Aí você vê que nesses 5 meses não adiantou nada. Uma coisa só absolutamente piorou, né? Nada. Você imagina, porque a gente viu, a gente acompanhou. Boa noite, minha amiga. A coisa piorou. Acabei de falar com o Laíris. Está feia a coisa. Exatamente. Ele estava sentindo. E aí tem uma outra parte onde ele fala também dos exames. Olha, os exames chegaram. Piorou. Precisava falar com ela. Então você vê que uma situação assim que... Olha lá. Kátia, meus exames saíram, piorou bem, dê uma olhada, beijos e boa noite. Noto que há cápsulas duras como um plástico de fazer sandália, isso com os medicamentos que deram para ele tomar. Essa fala é típica dele. Não há organismo que faça a digestão desse plástico de forma natural, e não acredito no controle rigoroso de padrão nessas cápsulas. Posso? Beijos e um bom dia. Quer dizer, ele mesmo começou a sentir uma dificuldade. Né? Ele era esclarecido realmente. Ele estava tentando um retorno, né? Tentando que as coisas mudassem. Infelizmente, não conseguiu. Parece que aí eles, quando começou a complicar cada vez mais, eles recuaram cada vez mais. Eles foram tirando o corpo fora. É a impressão que se tem. Diga. Posso contar um bastidor dessa história? O Marcelo Rezende, assim que diagnosticou esse câncer, a pessoa que diagnosticou, o médico que diagnosticou, era uma pessoa muito próxima a ele, um amigo, de fato, do Marcelo. Sempre tiveram excelentes relações, não só profissionais, como pessoais também. E num determinado momento, o Marcelo vira para ele e fala: olha, eu vou abandonar o tratamento da medicina e vou fazer o tratamento alternativo. O médico falou: não, Marcelo, pelo amor de Deus, eu vou fazer. Eles cortaram relações, eles não se falaram mais. Olha que judiação, né? Aí o que acontece? O Marcelo continua fazendo o tratamento, mas num daqueles momentos de lucidez, já no fim da vida, ele vira para uma pessoa e fala: olha, eu gostaria que o doutor viesse aqui, aquele mesmo que eu tinha relações. Sim. Eu gostaria de pedir perdão para ele. Olha, gente, o médico foi. Só que, infelizmente, ele não conseguiu falar com ele, porque ele já estava em coma. Então, para a gente ver, e não é maldade, não é que eu acho que de verdade você não consegue digerir. Sim. E você vai buscar alternativas, e nessas alternativas você fica cego de verdade, até por aquelas pessoas que
prezam muito por você. Claro, estava todo mundo do lado dele alertando, falando, olha, não é por aí, é estranho, e ele ficou bravo com essas pessoas. Com essas pessoas, e para você ver, de uma pessoa que você tem um relacionamento há um bocado de tempo, você fala assim, não quero absolutamente mais, eu vou fazer, e vou fazer, e vou fazer, e depois você cair na real, ele você estava piorando, e pediu, mas aí já era tarde. Então assim, olha, de verdade, a minha solidariedade a todas as pessoas que conviveram com o Marcelo nesse período. É muito difícil. Porque o que eles devem ter visto, entendeu? O que eles devem ter visto deve ter sido uma coisa... Porque assim, o Marcelo, gente, cara grandão, sempre falando alto, aquele cara que, tipo, vai pra cima. E aí você vê aquela pessoa, aquela mesma pessoa, no 5º mês de um jeito, no 4º, no 3º, no 2º, e como a gente viu na televisão, murchou, né? E que nos assombrou, né? Porque não dá para... Se assombrou a nós, assombrou você de casa também. Claro, quando você vê o Marcelo Rezende sadio como esse, e depois vê aquele Marcelo Rezende, você fala assim, gente, o que está acontecendo? E olha, eu acho que o doutor Lair Ribeiro e também a doutora Kátia, eles tinham que vir a público e se pronunciar. Explicações concretas, né? Porque... com sustentação mesmo. O que eles falaram era essa imagem mesmo. Essa imagem, infelizmente, a gente não estava acostumado, eu particularmente, eu nem consigo acreditar que esse é o Marcelo Rezende que a gente conhece. Mas falando do doutor Lair Ribeiro e da doutora Kátia... Pode tirar essa imagem. Eu acho... que eles tinham que vir a público, porque uma coisa foi dar a entrevista para o Cabrini. Olha, eu não tive nenhum... Eu tive com ele uma única vez. Só falei de alimentação. Depois ficou comprovado. Tem um áudio falando sobre a enfermeira. Olha, eu estou falando aqui com o doutor Lair, ver se ele libera, aquela coisa toda. Ou seja, eles estavam próximos, um estava passando informação para o outro. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um resumo dessa reportagem, né? Inclusive dar os parabéns à emissora que quer a verdade sobre o seu contratado. Claro, né? Verdade. Quer saber como é que isso aconteceu, e o jornalismo foi atrás e começou a descobrir muita coisa. Isso é importante, porque é em relação ao Marcelo, é em relação a todas as pessoas que possam cair numa situação como a dele. Vamos conferir. Como não possui autorização para clinicar em São Paulo, Lair Ribeiro indicou uma de suas alunas para tratar o apresentador Marcelo Rezende. Durante todo o tratamento, segundo registros, deu suporte e muitas orientações. Nós procuramos Lair Ribeiro no apartamento onde ele mora, no bairro Nobre de São Paulo, e ele não quis gravar entrevista. Marcelo e Lair se encontraram pessoalmente por pelo menos 2 vezes, não apenas uma, como o médico afirmou recentemente em algumas entrevistas. A primeira foi no apartamento de Lair, como está registrado nesta foto. Além deles, estavam a esposa do médico e o amigo de Marcelo, o apresentador Geraldo Luiz. Outro encontro aconteceu na casa de Marcelo. Primeiro a esposa do Dr. Lair aqui, e depois, acho que depois do feriado de 7 de setembro, ele recebeu o Dr. Lair com a esposa aqui. Ele estava aqui. Tivemos acesso a mensagens particulares do celular do apresentador. Esta mensagem foi enviada pela secretária de Lair Ribeiro em maio. Ela escreve: Oi Marcelo, bom dia. Preciso do seu endereço para enviar um material que o Dr. Lair solicitou para você. No dia 31 de maio, Marcelo envia uma mensagem à doutora Kátia. Bom dia, eu vou ficar abandonado quinta e sexta? A enfermeira diz que não poderá vir. Socorro! A médica responde com uma mensagem de áudio e diz que vai consultar Lair Ribeiro. Tanto é que nós vamos começar hoje. Agora consigo soltar ela na quarta e na sexta de manhã. Eu tô aqui conversando com o Lair para ver se dá para soltar na sexta. Em agosto, Marcelo reclama de fortes dores abdominais. Boa noite, minha amiga. A coisa piorou. Acabei de falar com o Lair.
está feia a coisa. Ela pede para que Marcelo faça um procedimento, no mínimo, questionável. Falei com o doutor Lair. Pode fazer a banheira com 2 copos de sal grosso ou do Himalaia. O apresentador não mediu esforços para lutar pela vida. Nesta troca de e-mails a que o Domingo Espetacular teve acesso, a doutora Kátia Nakazone encaminha para Marcelo o orçamento total para se tratar. R$ 4.200 por dia, ou quase R$ 30.000 por semana. Marcelo passou a implorar por morfina, na tentativa de aliviar as dores. Lair Ribeiro telefonou ao apresentador para tranquilizá-lo. Disse que as dores eram normais e que ele precisava suportar essa fase. Nesse mesmo dia, Marcelo recebe uma das últimas mensagens da doutora Kátia, uma cobrança. Ficou pendente uma semana do mês passado e vou levantar o acerto da enfermagem. Gostaria que me dissesse com quem devo falar sobre custos. O Domingo Espetacular procurou a doutora Kátia na clínica onde ela atende em Ribeirão Preto, mas ela não estava lá. Assim que Marcelo Rezende foi levado pela ambulância, a equipe de enfermeiros da doutora Kátia recolheu todos os medicamentos que estavam na casa do apresentador, inclusive os que ele havia comprado. Lair Ribeiro, o homem que se comunicava constantemente com Marcelo e que auxiliava a doutora Kátia no tratamento, não foi ao hospital e nem compareceu ao velório. Pois é, né? O dinheiro acima da vida, acima de salvar a vida de uma pessoa. A gente volta já para comentar, mas agora vamos dar uma aliviada, começar a falar aqui das nossas coisas boas. É muito triste, né? As pessoas estão se manifestando através das redes sociais, falando, gente, eu não imaginava que o Marcelo tinha sofrido tanto. Sofreu e muito, né? Muito. E a gente vê cobrar esse absurdo para passar espinheira santa e outras ervas que a gente encontra ali no Largo da Batata por R$5. Verdade. Ou seja, eles fizeram eles fizeram um absurdo com toda essa história, com a vida dele, não respeitaram o momento dele. E, assim, o que a gente conclui é o seguinte, que o médico disse, o oncologista, olha, você tem 1 ano ou 2 anos de vida fazendo o tratamento quimioterápico. Por outro lado, aparece a medicina alternativa que diz que há chance de cura. O Marcelo é uma pessoa lúcida, esclarecida. E o que ele falou? Bom, se aqui estão me dando 1 ano e aqui estão me dando a chance de cura, eu vou atrás da cura. Com a chance de cura. Infelizmente, e assim, acabou... ironia do destino, porque o mês que o médico deu para ele, dizendo que viria a cura, que foi o mês de setembro, foi o mês que ele morreu, né? É muito impressionante tudo isso. Para fechar, Thiago... Para fechar, que se investigue, né? Que tudo seja investigado, que tudo fique muito mais claro, porque hoje ainda está nebuloso. Né? Está nebuloso. Uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra, mas uma outra parte tem provas concretas de um tratamento que foi feito e negado por outra parte. Então, primeiro que os médicos venham a público e falem de fato o que ocorreu. Quem tem razão nessa história, eu acho que infelizmente a gente não vai conseguir descobrir, porque o mais precioso de tudo era a vida do Marcelo Rezende, que infelizmente foi embora. Então, assim, mas que se investigue, que os conselhos regionais de medicina, que tudo seja de fato muito investigado, para que outras pessoas, elas não sofram da mesma forma que o Marcelo sofreu seus últimos dias. Tem só uma coisa que eu não entendi, o Vlad também não, por que é que o Dr. Lair Ribeiro não podia clinicar em São Paulo? Quando você é médico formado, você pode exercer sua profissão no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Né? Esse ponto ficou obscuro também. Eu não sei se ele se formou, porque às vezes, por exemplo,
se forma na Argentina, um brasileiro que se formou na Argentina, vem para cá, tem que fazer um teste de revalidação. Então, mas é a cidade, porque no interior, então, mas como estava? Eu não entendo. Ele estava na clínica, tá? Então, é nebuloso mesmo, como você falou. Tudo isso carece de explicação, mas não é desculpa, não é argumento furado, precisa de ser uma coisa realmente concreta para que fique definitivamente tudo isso esclarecido, né? É isso, vamos girar nossa roda, vamos falar de uma briga que movimentou as redes sociais no final de semana. Gente, que coisa louca! Aquela? Tá todo mundo dos dois doido. apresentadores? Exato, dos três apresentadores, né? 2 da Band e um da Record. Deixa pra você, Sônia Abrão. Xuxa versus Datena, aliás, Xuxa versus Joel, e depois o pai entra na história da Datena e aí o barraco pega fogo, gente, porque foi uma loucura, né? Vocês estão vendo aí essa manchete da Veja. Xuxa espinafra filho de Datena por comentário controverso. Apresentador do Brasil Urgente defendeu punição física contra uma criança de 10 anos que tinha saído dirigindo um carro, né? A coisa era complicada. Aí vem o Datena e, meu Deus do céu, ele bota fogo no circo. E aí vem o Joel e dá também uma cutucada na Xuxa, só que ele é mais maneiro que o pai. Ele foi mais irônico, ele foi pelo lado da ironia, não pelo lado do xingamento, como fez o Datena, né? A história toda começou por conta de que a Xuxa, achei a Xuxa extremamente antipática, pedante, né? No posicionamento dela. Por causa dessa mensagem que você vai ver aí, olha, mudando de canal, vi essa pessoa, olha só, se ela não sabe que ali é o Joel Datena, se ela leu simplesmente o sobrenome, já deu para entender tudo. Ouvindo e fora que ele ouvindo a voz. Ali, Sônia Abrão, no programa do lado tem o arroba dele ali. Então não vem com esse desrespeito. Olha aqui, mudando de canal, vi essa pessoa falando de uma criança de 10 anos que pegou um carro e saiu gravando isso. Até aí, ok, indignação do apresentador. Mas dizer que se fosse filho dele, ele ia bater e que seria melhor ele bater que a polícia, aí não, né? Dizer que a lei, menino Bernardo, não vale para ele, então, meu senhor, a lei serve para todos. Violência gera violência e falta de informação, no seu caso, é imperdoável. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformado? Uma criança não deve ser corrigida com porrada. É fato, é lei, disse a Xuxa. Onde é que ela é antipática, pedante, desrespeitosa? Ela está falando de apresentador para apresentadora. Ela é uma apresentadora, mas ele é um apresentador também. O pai dele é um apresentador também. Então, você não pode se dirigir a ele como essa pessoa. Quando ele é conhecido, quando o nome dele está na tela e quando ela sabe muito bem quem ele é. Então, é muito desrespeito. Ou não é de colega para colega. Você questionar um colega, questionar uma opinião, até aí ok, sabe? Mas com o devido crédito, porque me irrita essa coisa da Xuxa, da indireta sempre, de não abrir o jogo, de não olhar no olho, de não falar na cara, né? Isso é muito feio. Então, estava passando, sabe? Estava mudando de canal quando eu vi essa pessoa, que é outra coisa extremamente preconceituosa. E eu fiquei pensando, será que ela não se acha apresentadora? Será que ela não se acha tão apresentadora quanto ele é apresentador, quanto eu sou, o Thiago é, o Vlad é? Será que ela ainda acha que ela é rainha? Então aí você vai olhar de cima, assim, para o seu colega, estava passando, vi aquela pessoa, sabe? Para depois chamar de desinformado. Quando ele é um senhor profissional da área policial, ele é jornalista, ele sabe o que ele faz, ele está preparado para isso. Eu concordo com a posição da Xuxa. Não gosto dessa história de palmada, né? Mas ele não estava falando em porrada. E esse assunto é polêmico. Tem aqueles que preferem o esquema tradicional, infelizmente, na minha opinião, na opinião dela, do que o diálogo, né? Ou simplesmente um castiguinho, uma coisa assim. E esse debate vai existir sempre. Eu lamento, eu não concordo com a opinião do Joel, eu concordo com a opinião da Xuxa, mas eu não concordo com o tratamento que a Xuxa deu ao Joel de jeito nenhum. É feio, é desrespeitoso, é uma coisa arrogante. Você está olhando para o outro de cima e não existe motivo para esse tipo de coisa. Ponto, tá?
O Joel deu a opinião dele e deu a opinião dele de uma maneira direta, objetiva. A gente pode não concordar, mas ele não faltou com respeito com ninguém. E não é desinformação. Ele é muito bem informado, só que ele vê a questão por esse lado. A gente pode lamentar, agora a gente não pode fazer da maneira como ela fez. A resposta dele eu vou deixar mais para o final, porque antes da resposta dele, o pai, e que pai, né, tomou as dores e desceu a porrada, já que ela usou a palavra. Realmente. Aí eu vou falar para vocês o que eu achei dessa resposta. Colocou fogo no circo. Colocou fogo no circo. Essa resposta do Datena tem segundos, mas foi o suficiente para incendiar as redes sociais. E para virar debate hoje, em cada canto que eu passei, tinha gente comentando esse tipo de coisa. Vamos conferir. Olha, para dizer a verdade, uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas mesmo, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil que cresceu e continua infantil. E, além disso, imbecil. E aí? Né? Tem endereço? Olha certo? aqui, claro. E o pessoal começou, mas ele não deu nome, ele não falou quem é, ele não citou gente. Não vamos bater sorvete na testa. Não vai achar que todo mundo não tem cérebro, não tem um mínimo de raciocínio para ligar uma coisa a outra. Ele falou o que ele quis dizer, sabendo que todo mundo ia entender o endereço, sim. Como ela não falou o nome do filho dele, ele não falou o nome da pessoa. Deveria ter falado já aqui. Né? Acho que seria melhor do que a expressão que ele usou. Enfim, concordo com o Datena em sair em defesa do filho. Se mexe com o filho da gente, você vai sair em defesa. Se fosse o Datena mexendo com a filha dela, duvido que ela deixaria barato. Também ia para as redes sociais e também ia marcar posição. Agora, a Datena, por mais que a gente te ame, falar assim de uma mulher e dessa maneira, isso não é resposta. Isso é esculhambação, não pode. Isso é falta de respeito. Eu acho que dava para responder, dava para tomar as dores do seu filho, sim, dava para dar tapa de luva de pelica na cara da Xuxa, mas esse tipo de coisa é muito esculhambado. Esse tipo de coisa é baixar muito o nível, pelo amor de Deus. Aí não dá para aceitar. Aceito a indignação, aceito ir para as redes sociais e aceito dar uma resposta. Não esse tipo de resposta. Tanto que eu acho que o Joel se saiu melhor do que o pai, dando essa resposta aí que vocês vão ver agora. Ele disse o seguinte: a Xuxa Meneghel oficial. Aí ele já botou o nome, né? Ela não disse o nome dele, mas ele disse o nome dela. Foi educado a começar por aí. Se manifestou em sua rede social criticando um comentário que fiz. Eu disse e repito que não concordo em não poder corrigir nossos filhos com palmadas. Para quem me conhece e sabe que não vivo no mundo da lua, esse tipo de correção não tem nada a ver com atos violentos, porque ela fala em violência, né? Na minha opinião, pode impedir muitos deslizes no futuro. Vivemos em um mundo moderno onde os valores se perderam e o antigo me faz acreditar no certo. Xuxa, meu nome é Joel Datena, sou pai de 4 filhos. Muito prazer e obrigada pela audiência. É 10, Joel, é 10. Palmas para você. Boa, Joel. Boa. Isso é resposta. Então, o que eu vou fazer depois da opinião dos meus colegas? Vamos lá. A gente fala, tudo que começa errado, termina errado. Nesse caso, não terminou. Acho que o Joel chegou lá e consertou. Ele salvou a situação, salvou, porque a Xuxa errou. Não conhece? Tá bom, vamos dar um desconto pra você então, Xuxa. Liga pra sua assessora. Não sabe ler? É aquele rapaz que apresenta, parece o Datena, tem a voz do Datena, né? Tá escrito Datena. Faz um programa policial como o Datena, tá escrito Datena no sobrenome. Quem será Mas ele, não é assessor? o Datena, você pode me ajudar? Aí ela ajuda, você vai lá, escreve e manda o seu recado. Aí depois ela errou. Aí depois vem o Datena, que também não deu nome aos bois, também errou, ou seja, ficou elas por elas. Mas chamar de imbecil
Eu acho que faltou um pouquinho de educação. O de imbecil já ia ser estranho. Mas o garota de programa infantil, com pausa, aí você vai na honra da pessoa, né? Porque aí com pausa cria outro sentido. É feio, Datena. Você também tem filha, sabe? Não é esse o tratamento que se dá a uma mulher. Não a ninguém, na verdade, por mais errado que a pessoa esteja. Tem que conversar com o Joel, você educou ele tão bem, né? Olha que cavalheiro, olha que homem fino para dar uma resposta para quem não foi fina com ele. Ele fez a coisa nos trinques. Então, para mim, dá sua opinião primeiro. Alguém pode avisar a Xuxa? Alguém pode, assim, algum dos amigos, assessores, mas não pode ser puxa-saco, que ela não vive nesse mundo onde ela desce de nave, onde tem uma tartaruga que fala, que a dengue é bonitinha, entendeu? E que você é rainha dos baixinhos, não da televisão. Rainha dos baixinhos. Então, assim, alguém pode, de fato, olhar sinceramente para ela e falar a verdade? Porque, assim, essa história que criaram para ela é de verdade uma fantasia. Não estou questionando o talento da Xuxa, porque é uma boa comunicadora, uma excelente comunicadora. E se não fosse boa, não estava há tanto tempo no ar. O que eu estou falando não é porque você está nessa ou naquela emissora que você tem que desmerecer os demais. Exatamente. Porque todos somos tão comunicadores quanto você, Xuxa. Com certeza. A única diferença, talvez, seja o 0 no final do mês. Tá tudo certo. Mas não significa que nós não tenhamos também o talento da comunicação e o poder de falar com as mesmas pessoas que você fala. Faltou então, respeito, apenas respeito. Esse mesmo respeito que você quer para as crianças, eu acho que nós todos, comunicadores de televisão, também exigimos o mesmo respeito de você. É verdade. Eu volto a dizer, concordo com a causa que ela defende, concordo com a lei do menino Bernardo. Sou contra a palmada, mas a divergência de opinião tem que ser feita com respeito, né, gente? Com tranquilidade e com respeito. E não houve isso, ela menosprezou o colega. O Datena baixou o nível, o Joel salvou a situação. Essa é a verdade. Então, Xuxa na geladeira. Boa, Sônia Abrão. Datena na geladeira. Boa, Sônia Abrão. Pode deixar perto do outro? Pode, aí quem sabe eles se entendam. E tapete vermelho pro Joel Datena. Ele soube se comportar, salvou a situação. Voltamos em 30 segundos. Com a nova linha Seda Boom, seu cabelo crespo ou cacheado pode ficar do jeito... Para uma pessoa e fala, olha, eu gostaria que o doutor viesse aqui, aquele mesmo que eu tinha relações. Sim. Eu gostaria de pedir perdão para ele. Olha, gente, o tá médico vendo? foi. Só que, infelizmente, ele não conseguiu falar com ele. porque ele já estava em coma. Então, para a gente ver, e não é maldade, não é que eu acho que de verdade você não consegue digerir. Sim. E você vai buscar alternativas, e nessas alternativas você fica cego, de verdade, até por aquelas pessoas que prezam muito por você. Claro, estava todo mundo do lado dele alertando, falando, olha, não é por aí, é estranho, é estranho. E ele ficou bravo com essas pessoas. Com essas pessoas. E para você ver, de uma pessoa que você tem um relacionamento há um bocado de tempo, você fala assim, não quero absolutamente mais, eu vou fazer e vou fazer e vou fazer. E depois você cair na real, ele você estava piorando e pediu, mas aí já era tarde. Então assim, olha, de verdade, a minha solidariedade a todas as pessoas que conviveram com o Marcelo nesse período. É muito difícil. Porque o que eles devem ter visto, entendeu? O que eles devem ter visto deve ter sido uma coisa... Porque assim, o Marcelo, gente, um cara grandão, sempre falando alto, aquele cara que, tipo, vai pra cima. E aí você vê aquela mesma pessoa, no 5º mês de um jeito, no 4º, no 3º, no 2º, e como a gente viu na televisão... murchou, né? E que nos assombrou, né? Porque não dá para... Se assombrou a nós, assombrou você de casa também. Claro, quando você vê o Marcelo Rezende sadio como esse, e depois vê aquele Marcelo Rezende, você fala assim, gente, o que está acontecendo? E olha, eu acho que o doutor Lair Ribeiro e também a doutora Kátia, eles tinham que vir a público e se pronunciar. Explicações concretas, né? Porque... com sustentação mesmo. O que eles falaram era essa imagem mesmo. Essa imagem, infelizmente, a gente
não estava acostumado, eu particularmente, eu nem consigo acreditar que esse é o Marcelo Rezende que a gente conhece. Mas falando do Dr. Lair Ribeiro e da doutora Kátia, pode tirar essa imagem. Eu acho que eles tinham que vir a público, porque uma coisa foi dar a entrevista para o Cabrini. Olha, não, eu não tive nenhum, eu tive com ele uma única vez. Só falei de alimentação. Depois ficou comprovado. Tem um áudio falando sobre a enfermeira. Olha, eu estou falando aqui com o Dr. Lair, ver se ele libera, aquela coisa toda. Ou seja, eles estavam próximos, um estava passando informação para o outro. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um resumo dessa reportagem, né? Inclusive dar os parabéns à emissora que quer a verdade sobre o seu contratado. Claro, né? Verdade. Quer saber como é que isso aconteceu e o jornalismo foi atrás e começou a descobrir muita coisa. Isso é importante porque é em relação ao Marcelo, é em relação a todas as pessoas que possam cair numa situação como a dele. Vamos conferir. Como não possui autorização para clinicar em São Paulo, Lair Ribeiro indicou uma de suas alunas para tratar o apresentador Marcelo Rezende. Durante todo o tratamento, segundo registros, deu suporte e muitas orientações. Nós procuramos Lair Ribeiro no apartamento onde ele mora, no bairro Nobre de São Paulo, e ele não quis gravar entrevista. Marcelo e Lair se encontraram pessoalmente por pelo menos 2 vezes, não apenas uma, como o médico afirmou recentemente em algumas entrevistas. A primeira foi no apartamento de Lair, como está registrado nesta foto. Além deles, estavam a esposa do médico e o amigo de Marcelo, o apresentador Geraldo Luiz. Outro encontro aconteceu na casa de Marcelo. Primeiro a esposa do Dr. Lair aqui, e depois, eu acho que depois do feriado de 7 de setembro, ele recebeu o Dr. Lair com a esposa aqui. Ele estava aqui. Tivemos acesso a mensagens particulares do celular do apresentador. Esta mensagem foi enviada pela secretária de Lair Ribeiro em maio. Ela escreve: Oi Marcelo, bom dia. Preciso do seu endereço para enviar um material que o Dr. Lair solicitou para você. No dia 31 de maio, Marcelo envia uma mensagem à doutora Kátia. Bom dia, eu vou ficar abandonado quinta e sexta? A enfermeira diz que não poderá vir. Socorro! A médica responde com uma mensagem de áudio e diz que vai consultar Lair Ribeiro. Tanto é que nós vamos começar hoje. Agora consigo soltar ela na quarta e na sexta de manhã. Eu tô aqui conversando com o Lair para ver se dá para soltar na sexta. Em agosto, Marcelo reclama de fortes dores abdominais. Boa noite, minha amiga. A coisa piorou. Acabei de falar com o Lair. Está feia a coisa. Ela pede para que Marcelo faça um procedimento, no mínimo, questionável. Falei com o Dr. Lair. Pode fazer a banheira com 2 copos de sal grosso ou do Himalaia. O apresentador não... Essa reportagem a gente já tinha avisado, né? A gente já tinha avisado e muitas coisas que falamos aqui, adiantamos, eles atestaram nessa reportagem que foi exibida ontem. Mas o que preocupa é que, assim, agora foi aberta uma investigação com fundo criminoso. Há uma investigação criminal aí, com relação a tudo o que aconteceu, porque eles falam de que puderam ter abreviado a morte do Marcelo Rezende. É a sensação que dá pra gente, essa sensação. E aí ficam algumas perguntas. Nós também ligamos para a clínica. Nós também quisemos saber, porque a primeira informação que chegou era a doutora Kátia era ginecologista. E ela não tem mais nenhum outro tipo de formação. Ela é médica, ginecologista e não pode, ela não é oncologista e ela só assina como medicina alternativa. E aí nós quisemos saber. Aí na clínica falaram o seguinte para a equipe do Melhor para Você. Olha, aqui é uma clínica ginecológica e eles até desdenharam, falaram, a gente atende mulheres.
O seu Marcelo não esteve aqui. Só que existem comprovações, documentos de que realmente ele esteve e foi submetido a tratamentos lá. O Luciano falou na nossa entrevista, eles passavam 15 dias lá. O Geraldo se internou junto para fazer companhia para o Marcelo e ao mesmo tempo tratar, né, entre aspas, o diabetes dele, né, para o amigo ver que ele estava ali também o tempo todo, também estava se tratando, aquela coisa toda. Como não? Né? E por que tirar os medicamentos? Por que sumir com os equipamentos? Eles queriam apagar um rastro por qual motivo? Sendo que está tudo certo. Por que esconder que ele esteve lá? Por que falar que não, aqui é só uma clínica para mulheres? A gente não atende, não tem esse tipo de tratamento. Já mudou tudo na clínica. Mudou tudo, né? Mudaram o esquema. O repórter esteve lá na porta da clínica onde ele fazia esse tratamento alternativo. E aí ficam as perguntas, porque os médicos, os oncologistas falaram, você pode aliar um tratamento alternativo ao tratamento convencional. Né? Pode, não é que não seja recomendável, mas somente o tratamento alternativo, não há literatura, não existem casos comprovados, né, de que isso realmente dê certo, mas que se pode aliar fazendo a quimioterapia. E aí ficam essas perguntas, eles têm que responder, porque eles têm uma culpa aí e têm que assumir e vir a público e esclarecer, mas ficar fugindo, eu acho que não é um bom caminho. Só dizer que são suposições também não é um bom caminho. Tiago Rocha. Quando você toma uma porrada e você não consegue digerir justamente aquilo que falaram para você, que quando falaram para o Marcelo, olha, você tem menos de 1%, né, de chance de conseguir se safar dessa doença. Você vai procurar tudo o que você escutar falar. Claro. Por jornalista, por uma pessoa que não tenha muita intimidade, ela vai na internet, ela olha, tratamento alternativo, isso, ok. Aí, você ainda balançado, você ainda não conseguindo entender aquela mensagem, quer dizer, você entende, mas não conseguiu digerir aquela história. Aí você vai procurar um tratamento. Amigo, quando falam para você que custa R$4.200 por dia do tratamento, você não quer saber se é 4.200, se é 5.500, se é 1.800. Você vai conseguir dar um jeito nessa... Vou conseguir. E aí eu estava fazendo a conta aqui de quanto o Marcelo Rezende gastou nesse jogo baixo. Não estou falando de equipamento, não estou falando de nada. R$4.200 por mês, por dia. R$126 mil por mês. Exatos R$630 mil nesses 5 meses. Exatamente. Então, as pessoas precisam entender que o que o Milton Neves falou nunca veio tão claro na minha cabeça. Dá muito trabalho formar um médico, né? E ele foi muito simplista na hora de fazer um apelo para o Marcelo Rezende. Marcelo, não se utilize só desse método alternativo, faça um tratamento médico. E é o que a gente bateu aqui e falou, porque um não anula o outro, não existe. Olha, se você fizer esse, você vai anular esse, se você fizer o outro, você anula o outro. Não. Duas coisas nessa história. Se você sabe, né, e foi isso que foi dito por Marcelo ao final da primeira quimioterapia, que os efeitos colaterais foram pesados, se o médico diz e chega para você e fala, olha, tem 1% de chance, né? O câncer é gravíssimo, metastático, essa coisa toda. Você entende o desespero da pessoa de sair aí procurando qualquer coisa. Agora, e a responsabilidade daquele que atende a pessoa nesse desespero e se aproveita disso, porque é o que parece que aconteceu. E a partir disso começa a ganhar muito dinheiro, que isso a gente sabe que foi o que aconteceu. Então, esse tipo de coisa é que tem que ficar muito sério. Dá para entender o desespero de todo mundo, é claro, ele fez tudo o que ele imaginava, inclusive as cirurgias espirituais, essa coisa toda. Agora, e confiando em quem estava, né, pelo jeito, agindo de má fé. Porque se o médico da medicina tradicional diz 1% de vida, se você é da medicina alternativa, no mínimo vai verificar aquilo, saber se existe alguma chance real mesmo, se não jogar limpo também. Olha, a gente pode fazer, mas eu não te garanto. Vamos adiante? Vamos. Aí ele estaria com os 2 pés no chão. Não. O que foi dito para ele, isso foi dito para ele, porque foi nos contado por quem estava com ele,
você vai ficar curado. Até setembro você está curado. Isso foi dito para ele, sim. E ele acreditou piamente nisso. Quem é que não acreditaria, meu? Você se agarra como numa tábua de salvação, sabe? E se ele tivesse, pelo menos, ficado lá com esse outro lado, que pode ser sério, pode não ser sério, no caso dele não foi, porque se ele tivesse ficado com a medicina tradicional, no mínimo, tá? Mesmo que, não, olha, vai morrer em 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas ele não teria sofrido o que ele sofreu, porque a medicina tradicional tem todas as maneiras de te poupar da dor e do sofrimento. Não teria sofrido o que ele sofreu. Ele sofreu em casa. Ele não teve ninguém que fosse lá e encostasse um dedo nele. O doutor esteve lá e não encostou um dedo nele. Nada. Até que ele mesmo, né, acho que no auge do sofrimento, reconheceu e falou: me leva para o hospital. Aí foi, ele não quis ir para a clínica, ele não quis que chamasse de novo o doutor, ele quis ir para o hospital. Mas ali, infelizmente, já era o fim de verdade. E lá aliviaram o sofrimento dele. E lá doparam, anestesiaram, fizeram o que foi para que ele não sentisse mais essas dores. Ele acabou indo em paz, mas não precisava, porque pelo menos nisso, né, uma morte mais tranquila, menos sofrida, a medicina tradicional também pode proporcionar aos pacientes, e até isso ele perdeu. Em casa ele foi agonizando de tanto sofrimento, em casa ele ficou numa cama sem poder andar mais, e ele estava, e onde isso foi falado no Domingo Espetacular, com uma infecção que não tinha mais volta. Era a história do joelho inchado que a Luciana contou aqui pra gente, né? Que não permitia mais que ele se locomovesse para nada. Ele ficava em cima da cama o tempo todo. Essa infecção foi diagnosticada pelos médicos alternativos? De jeito nenhum. Foi tratada? Houve antibiótico nessa história? Houve alguma coisa? Absolutamente nada. Então, gente, desculpa, tem que haver uma investigação com fundo criminal, sim, porque o tratamento foi uma coisa absolutamente criminosa. Se você abrevia a vida de uma pessoa que poderia ter tido um pouco mais, ou poderia pelo menos não ter sofrido tanto, porque a dor é uma coisa absurda, e vocês viram que ele implorava por morfina, tem que responder sim, né? E paga-se tanto para sofrer. Para sofrer. E pagou tanto que precisou de um momento, em um final de semana, de medicamentos para conter a dor, não foi atendido. Sim. Na segunda-feira, e ficava protelando. E aí, duas coisas me chamaram a atenção, justamente aí nessa troca de mensagens entre o Marcelo e a médica. Primeiro, o Marcelo estava... Importantíssimas essas mensagens. Muito importantes. O Marcelo estava sentindo muita dor, ele estava sofrendo muito. Mesmo assim, a médica manda uma mensagem falando: escuta, com quem eu posso falar sobre pagamento? Me desculpe, é urubu na carniça isso. Porque não tem outra explicação. Da pessoa tá doente, de cama, com dores, passando mal, se sentindo desconfortável, e a outra vir e cobrar pagamento de tratamento. Já pagou uma fortuna. A família deveria ser ressarcida e receber tudo de volta. E em segundo aspecto, quando ele fala, tem uma frase que me marcou muito, onde ele fala: olha, piorou, os exames pioraram, estou mal. Aí você vê que nesses 5 meses não adiantou nada. Não, coisa absolutamente piorou, né? nada. Você imagina, porque a gente viu, a gente acompanhou. Boa noite, minha amiga. A coisa piorou. Acabei de falar com o Laír. Está feia a coisa. Exatamente. Ele estava sentindo. E aí tem uma outra parte onde ele fala também dos exames. Olha, os exames chegaram. Piorou. Precisava falar com ela. Então você vê que uma situação assim que... Olha lá. Kátia, meus exames saíram, piorou bem, deu uma olhada, beijos e boa noite. Noto que há cápsulas duras como um plástico de fazer sandália, isso com os medicamentos que deram para ele tomar. Essa fala é típica dele. Não há organismo que faça a digestão desse plástico de forma natural, e não acredito no controle rigoroso de padrão nessas cápsulas. Posso? Beijos e um bom dia. Quer dizer, ele mesmo começou a sentir uma dificuldade, né? Ele era esclarecido realmente. Ele estava tentando um retorno, né? Tentando que as coisas mudassem. Infelizmente, não conseguiu. Parece que aí eles, quando começou a complicar cada vez mais, eles recuaram cada vez mais. Eles foram tirando o corpo fora. É a impressão que se tem. Diga. Posso contar um bastidor dessa história? O Marcelo Rezende, assim que diagnosticou
esse câncer, a pessoa que diagnosticou, o médico que diagnosticou, era uma pessoa muito próxima a ele, um amigo, de fato, do Marcelo. Sempre tiveram excelentes relações, não só profissionais, como pessoais também. E num determinado momento, o Marcelo vira para ele e fala: olha, eu vou abandonar o tratamento da medicina e vou fazer o tratamento alternativo. O médico falou: não, Marcelo, pelo amor de Deus, eu vou fazer. Eles cortaram relações, eles não se falaram mais. Olha que judiação, né? Aí o que acontece? O Marcelo continua fazendo o tratamento, mas num daqueles momentos de lucidez, já no fim da vida, ele vira. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana, um novo mês. Então a gente espera que as coisas comecem bem, apesar que a gente já acordou um pouco mais triste, sabendo aí do atentado terrorista, não é, lá em Las Vegas. Até o momento são 58 mortos, os feridos subiram de 200 para 400 e agora para 515. Daqui a pouco mais informações com o Departamento de Jornalismo da nossa Rede TV, tá certo? Aqui no nosso canto as coisas andaram acontecendo também, fervendo na televisão no final de semana, principalmente com aquela reportagem muito especial que eu disse que iria acontecer para vocês sobre o tratamento alternativo do Marcelo Rezende, né? A gente sabia que vinha aí um domingo espetacular, colocando em xeque toda essa situação que cercou a doença e morte do apresentador Marcelo Rezende. A gente falou para vocês que as coisas tinham sido todas muito estranhas, na verdade, e não funcionaram, tanto que em 4 ou 5 meses ele acabou falecendo, né? E esse tratamento alternativo que envolve o Dr. Lair Ribeiro, que envolve a médica, não é, que que segue a linha de tratamento dele para esses casos, mas que na verdade é uma ginecologista, tudo isso foi colocado na parede. Nós já tínhamos falado para vocês o tanto que o Marcelo tinha gastado nesse tratamento, a fortuna que isso tinha sido, o tipo de tratamento que era, não é, voltado para a cromoterapia, para uma alimentação cetogênica, aquela que tira o carboidrato, fica só a proteína, que ele passava várias semanas internado lá. Isso daí foi a própria Luciana Lacerda, a namorada dele, que contou aqui pra gente. Uma pena mesmo que a Rede Record não tenha falado com a Luciana, porque ela tinha muito mais coisas para contar para vocês, porque ela ficava internada lá com o Marcelo, né? Ele ficava 15 dias, voltava, ia lá para Ribeirão Preto, na clínica do Dr. Lair Ribeiro, mais 15 dias ficava uma semana, voltava. O tempo todo eles viajavam para lá e ele ficava na tal clínica. E uma das coisas que, inclusive, poderia ser acrescentada é a história de que um dia eles davam, tipo, mãos cheias de comprimido para o Marcelo tomar. Aí no outro dia falaram: não é bem isso, hoje é outra medicação. E o pessoal que cercou o Marcelo, inclusive a própria Luciana, achava que ele estava sendo feito de cobaia lá dentro, porque a medicação mudava constantemente. E isso era uma coisa que preocupava. E conversando com a Luciana, isso já foi fora do ar, não é? A nossa entrevista foi pro ar do jeito que foi, não passou por edição. Depois ainda a gente ficou um tempão conversando e ela estava falando isso, que além desse tipo de coisa, da medicação, cada dia mudar, e se muita medicação e essa coisa toda, também havia um tratamento feito pela mulher do Dr. Lair Ribeiro, que era assim, aquela coisa motivacional, né, de vamos em frente, tem que ser, e ao mesmo tempo eles sentiam que parecia que estavam fazendo uma lavagem cerebral nele, porque era muita coisa, e ele começou a reagir às pessoas que o cercavam e falavam para ele: olha, pensa direito, não é por aí, a gente está achando estranho, isso está ficando caro demais, toda hora eles perguntam de pagamento. Esse era o papo, né? Vamos embora. A Luciana chegou a pedir para ele: vamos embora, né? A gente vê outros médicos
médicos outras coisas, e aí ele começou a ficar bravo. O Marcelo começou a falar: vocês estão negativos, né? Vocês vão atrapalhar meu tratamento com essa energia negativa. Eu não quero ninguém com pensamento negativo perto de mim. Isso tudo depois que ele começou a ter essas sessões também, né, com a mulher do Lair Ribeiro, que tem uma coisa à parte, outras técnicas alternativas, que mexem com a emoção, com a cabeça, que motiva e às vezes também leva a pessoa para um lado com o qual a família não concorda, né? Com os amigos queridos, as pessoas que convivem não concordam, que era o que estava acontecendo. Mas como ele reagia mal, ele não reagia bem quando falava: olha, não é por aí, isso não vai dar certo, tá tudo muito esquisito aqui, vamos embora. Ele ficava muito bravo. Aí resolveram: deixa, é o caminho que ele escolheu, ele quer assim, mas todo mundo sempre muito preocupado, porque as pessoas achavam realmente, né, as pessoas que estavam com ele, que o cercavam, que a coisa ali era meio estranha, e infelizmente deu no que deu, e com todas as denúncias que vocês viram ontem, muito bem fundamentadas pelo Domingo Espetacular da Rede Record de televisão. Eu acho que vale, né, gente, muito, muito, muito. A gente não sabe, o Dr. Lair está dizendo que o que falam dele são apenas suposições, a médica, né, não se manifestou ainda. O que a gente tinha falado aqui, que a coisa mais estranha, e isso também foi outra coisa que o pessoal achou, né, a Luciana achou estranho, o Geraldo achou estranho. Ele foi internado num dia, no outro dia limparam a casa, levaram tudo que tinha lá, inclusive os medicamentos que a Luciana trouxe dos Estados Unidos e os aparelhos também. Não ficou uma pista de que lá tivesse acontecido algum tratamento para o Marcelo Rezende, e todo mundo achou isso. Nossa, como assim? Né? De um dia para o outro some tudo, acaba tudo, não deixa-se pistas de que por ali houve alguma coisa. Também ficou um olhar suspeito sobre esse tipo de coisa. Então eu acho que, gente, olha, esse triste caso do Marcelo Rezende e essa busca pelo tratamento alternativo serve como um alerta também para muitas pessoas, sabe? Querem fazer alguma coisa alternativa, ok, mas não abra mão daquilo que é efetivamente comprovado, daquilo que realmente, né, aponta resultados, até em casos gravíssimos e quase sem esperança, como era o do Marcelo Rezende. Ele poderia ter tido uma sobrevida com qualidade, ele poderia ter ficado mais tempo com a gente, ele poderia ter curtido mais um pouco a vida dele, poderia ter casado com a Luciana, que era uma coisa que ele queria, né? Dava para ter feito ainda algumas coisas mais do que só sofrer e acelerar esse desfecho da maneira aceleradíssima como ela foi. Então, quem estiver passando por qualquer tipo de doença, como essa dele, outro tipo de doença, tenta continuar no que é tradicional, no que é comprovado, naquilo que os médicos estudam para poder aplicar nos seus pacientes e salvar vidas. As técnicas alternativas, elas podem até ajudar, mas elas são paliativas. Dificilmente contra um câncer, elas vão conseguir algum tipo de resultado como a cura. É muito difícil que isso aconteça. Eu, particularmente, depois de ver, né, nosso amigo, querido apresentador, passar por esse tipo de coisa, acho que o risco não vale a pena, embora isso seja uma decisão de cada um, e ele tomou a decisão dele. Mas vocês viram o resultado da decisão dele. Né? Infelizmente, foi antecipar o final da sua vida, foi precipitar o despecho de uma maneira sofridíssima, como a gente já contou para vocês. Então, acho que o programa, o Domingo Espetacular, a emissora, eles prestaram um grande serviço com essa reportagem. Eu acho mesmo que as coisas têm que ser investigadas a fundo, mesmo porque assim que aconteceu toda a tragédia, assim que limparam tudo da casa do Marcelo Rezende, a clínica lá em Ribeirão Preto também de repente parecia que tinha sido fechada. Ela não foi fechada, mas já se fala em mudanças de atendimento, isso, aquilo, ou seja, né, alguma coisa ali está sendo mudada em função da tragédia que se abateu sobre Marcelo Rezende e sobre a família dele. Então eu acho que isso demanda de fato uma investigação, né? Demanda que os fatos sejam apurados e que os responsáveis, se for comprovado, eles sejam punidos por esse tipo de coisa, porque se ele poderia ter 3 anos de vida ou mais, e isso foi reduzido para 4 ou 5 meses, isso é criminoso, né? Isso tem realmente que ser punido, devidamente comprovado.
Aí, enquanto isso não acontece, né, o alerta para todo mundo. Não procura tanto esse tipo de coisa, ou procure como um tratamento paliativo, uma coisa que vá simplesmente ajudar, se você acredita nesse tipo de coisa, mas não deixa a medicina tradicional de lado, gente, não deixa, quer coadunar as coisas, quer fazer, eu vou fazer meu tratamento aqui, minha quimioterapia aqui, mas eu vou fazer yoga, vou fazer acupuntura, eu vou fazer outras coisas que possam ajudar na minha resistência, na minha energia, ok, mas abandonar tudo e se jogar só num tratamento alternativo que nunca teve comprovação científica, clínica, porque se fosse assim, já teria sido, né, aderido pela medicina tradicional. Isso não aconteceu. Aliás, o Dr. Lair, ele é um médico muito contestado pelos médicos tradicionais. Isso não quer dizer que ele seja incompetente, quer dizer que há choque aí, né, na maneira de se ver o tipo de tratamento, e você não precisa se arriscar nessa briga. Fica com um lado em que as coisas já são comprovadas, né, em que pelo menos a vida, existe uma sobrevida. Não corra o risco, não pague esse risco, porque realmente você paga em grana, como ele pagou, gastou uma fortuna, a gente tinha falado aqui, não eram 28 mil reais por mês, 4.500 reais cada dia de internação, fora medicação, fora enfermeiros, fora o esquema de suporte. Ele gastou uma fortuna, gente, uma fortuna. Para quê? Para ter a vida dele abreviado. Sim, o que a Luciana falou, 28 mil reais, eles arredondaram para 30, mas 28 mil reais por semana, né? E viajava sempre, ficava lá, e todo o suporte que montaram aqui na casa dele, que depois no dia seguinte já estava tudo desmontado, sumiram com absolutamente tudo, que é uma coisa realmente, eu acredito, e todo mundo, e a gente já sabia disso, já tinha falado isso para vocês, era uma coisa muito suspeita, muito esquisita, na verdade. Então, duas coisas, sabe? Que sejam culpados, que sejam punidos os que forem de fato culpados, e que realmente as pessoas fiquem atentas para esse tipo de coisa. Pintou uma coisa mais séria, mais grave, tem um câncer, um diagnóstico de câncer, segue o tratamento tradicional, né? Se você quiser adicionar alguma coisa, conversa com o seu médico, vê se vale a pena ou se não vale a pena, porque senão, ao invés de conseguir a cura, você pode ter, como aconteceu com Marcelo Rezende, a sua vida encurtada em anos, na verdade, que foi o que infelizmente aconteceu com ele, tá certo? Bom, nós já estamos aqui com o Vladimir Alves, tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia, boa tarde. Também o Thiago Rocha aqui com a gente, do nosso Tá Sabendo. Como é que vocês viram